Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos com esse vídeo aqui retomando nosso curso de Direito das Obrigações, Direito Civil 3. Espero que vocês possam tirar bastante proveito desse período, um período complicado, né, que nós somos obrigados a estarmos em reclusão. Eu espero que em breve nós possamos estar nos reunindo presencialmente de novo na sede da faculdade, se Deus quiser. Bom, nós vamos então continuar, como eu disse, né? Paramos o nosso conteúdo e próximo ali às vésperas da primeira VA, que não aconteceu, né? Vai acontecer com certeza no ambiente virtual, presencial, não sei, mas vai acontecer. Mas o fato é que nós vamos continuar então, porque senão nós não teremos matéria para a segunda VA, que também se aproxima, tá certo? E na segunda VA nós vamos para o segundo tópico do nosso curso. Lembra que a gente fez uma divisão lá do curso? Primeiro tópico, modalidade das obrigações. Segundo tópico, transmissão das obrigações. E é nesse ponto aí que nós vamos falar, é desse ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa primeira videoaula, que não é uma videoaula longa, é uma videoaula curta, para que você possa fazer aqui a aplicação daquilo que você já viu lá naquele material que está postado na plataforma AVA, lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Então, a proposta daquele material, o material do Sebastião de Assis Neto, que escreveu o Manual de Direito Civil pela Juspodium, uma edição de 2016, mas está atualizado, tá? Fique tranquilo, estude bastante por aquilo ali que vai dar certo. Você pode também utilizar de outra doutrina que porventura você tem? Pode, não tem problema nenhum. Aquilo é um material de apoio, mas se você tiver o seu próprio material de apoio, vale a pena você utilizar também, tá bom? Então vamos lá. Transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações, elas são duas, né? A cessão do crédito e a assunção da dívida. Nós temos então previstos no Código Civil, a partir do artigo 286, essas duas modalidades de cessão ou de transmissão das obrigações. Uma prevê a transferência do polo ativo da relação obrigacional, a outra prevê a transferência do polo passivo da relação obrigacional. Então, primeiro nós vamos estudar que é prevista aí a partir do artigo 286 e vai até o artigo 298, que é a cessão do crédito. Alguns detalhezinhos importantes aí, básicos para você saber. Quais são as partes que compõem a cessão do crédito? Essa transmissão das obrigações, do polo ativo da relação obrigacional. Bom, nós temos aquele que vai ceder o crédito, nós temos aquele que vai receber o crédito e nós temos aquele que tem que pagar a dívida, cumprir a obrigação. Então, quem cede o crédito é o cedente, o credor originário. Quem recebe o crédito é o cessionário, o novo credor, e o devedor é o mesmo. O devedor é aquele que já estava aparecendo no polo passivo da relação obrigacional desde o início, tá bom? Então essas são as partes que a cessão do crédito envolve, ok? Preste bem atenção então aqui, ó. O que pode ser cedido? Que tipo de crédito pode ser cedido? Todo e qualquer crédito, se a sua natureza a isso não se opuser, ou se não existir lei ou cláusula proibitiva na relação obrigacional, no contrato que impeça isso, tá bom? Então a regra é essa, ó. Vamos dar um exemplo aqui. O crédito alimentício, a pensão alimentícia, ele pode ser cedido? Não pode ser cedido porque é uma obrigação personalíssima. Então o credor só tem direito àquele crédito porque ele tem determinadas qualidades que o fez ter esse direito. Eu não posso então querer transferir a minha pensão alimentícia para o Zé, que não tem a necessidade dos alimentos e não tem relação de parentesco, por exemplo, com o alimentante. Então preste bem atenção, alguns créditos não podem ser cedidos, mas esses aí a lei vai impedir, a sua própria natureza vai impedir, ou vai existir uma cláusula proibitiva na relação obrigacional, um acordo feito lá entre as partes no momento da celebração do negócio jurídico, beleza? Bom, como que se faz a transmissão do polo ativo da relação obrigacional? Tem uma forma, professor? Tem uma forma. Aqui no Código Civil, no artigo 288, está prevista essa forma. Se é que tem uma forma e é um negócio jurídico, então está obedecendo aquilo que o artigo 104 preceitua. Né? O negócio jurídico, ele, para ser válido, ele precisa de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não proibida por lei.
Nós temos então a forma prescrita para a cessão de crédito. Está aí no artigo 288. Ela pode ser por instrumento público, é aquele instrumento, aquela cessão feita em cartório extrajudicial, tabelionato de notas, tá bom? Ou nós temos um instrumento particular feito, e aí eu vou puxar uma sardinha para o meu prato, por um profissional da área, um advogado. Essa cessão de crédito por instrumento particular, ela não pode ser qualquer cessão de crédito, não pode ser qualquer instrumento particular. Para ser válida e produzir efeitos perante terceiros, é necessário que ela reúna os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 654 do Código Civil. Quais são esses requisitos? Lá o artigo 654 ele trabalha o mandato procuratório, um contrato em espécie, uma espécie de contrato, esse contrato de representação, e lá fala que tem que ter a qualificação dos outorgantes, local onde está sendo passado, isso tudo. É a mesma coisa que deve haver, então, na cessão do crédito quando o instrumento for particular. Você deve observar os requisitos lá, especificar o crédito, especificar o objeto da relação obrigacional, tá certo? O local do pagamento, a data do pagamento, as partes envolvidas, isso tudo são requisitos que devem ser previstos, devem estar previstos na cessão de crédito, sob pena de não produzir seus efeitos. Muito bom. A cessão de crédito ela pode ser a título gratuito ou a título oneroso. Eu já dei alguns exemplos em sala de aula, imagino, mas eu vou te falar aqui de um exemplo típico de uma cessão de crédito onerosa. Você tem aqui um cheque nas suas mãos que é um cheque pós-datado para 120 dias, só que você precisa do dinheiro para amanhã. As coisas apertaram, todo mundo está apertado. Então você olha para aquele cheque olha para você e você fala o seguinte, eu não vou ficar com você, eu vou fazer dinheiro. Você pega o título, o cheque, vai lá num amigo seu que tem muito dinheiro e fala para ele, fique com esse cheque aqui, ele é de 10 mil reais para daqui 120 dias. E aí o seu amigo fala assim, tudo bem, eu fico com esse cheque, mas eu compro ele, você está querendo me vender, eu estou comprando ele por 8 mil reais, pode ser para você? Não, pode ser para mim então. Então a cessão do crédito nesse caso aí foi uma cessão onerosa, o crédito foi adquirido onerosamente pelo novo credor, que agora detém o título nas mãos. Essa é uma típica cessão de crédito aperfeiçoada, porque o cedente transferiu ao novo credor o título que representa o crédito. E aí nós caímos numa outra situação, uma situação que é prevista lá no artigo 291, porque pode haver várias cessões do mesmo crédito por má fé do credor primitivo. Suponhamos que você deve a alguém, E aí a dívida é representada por uma nota promissória, onde você promete pagar no dia 30 de maio o valor de 120 mil reais. E aí no dia, o credor com essa nota na mão, ele procura a gente para fazer dinheiro. Fala, gente, eu tenho aqui uma nota do Gleito, você vai me pagar dia 30 de maio, 120 mil, mas eu preciso do dinheiro hoje. E aí você faz lá uma cessão do crédito primeiro com o Zé, e faz transferência então desse polo ativo da relação obrigacional para o Zé. Só que você retém a nota é o título que representa o crédito. Você fez a cessão por meio do instrumento particular, por exemplo, o instrumento público, tanto faz. Só que na hora de transferir o título, na hora de entregar a nota promissória para o Zé, você reteve pensando o seguinte, eu vou passar ela para o Tião. Eu vou transferir esse crédito para o Tião também. E aí você faz duas cessões do mesmo crédito, de má fé. Entendeu? E aí, qual que se aperfeiçoa? Qual que vale? Nenhuma das duas? Se em uma das duas tiver acontecido a entrega do título que representa o crédito, é essa que vai valer. Isso é uma inteligência do artigo 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece que se completar com a tradição, com a entrega do título de crédito, do crédito cedido. Tá certo? Muito bem. Outro detalhe interessante agora para a gente finalizar aqui, já que o resto você vai ter que ler aí no material que eu postei. Preste bem atenção nisso. Na cessão do crédito, eu não colho anuência ou concordância do devedor. Eu quero transferir o meu crédito, eu preciso de chamar o devedor e falar assim, você deixa?
Não, eu não preciso disso. O Código Civil não prevê a participação do devedor na cessão do crédito, exarando sua concordância ou anuência com a cessão daquele crédito. Deixe isso gravado na sua cabeça, tá bom? Não há, então, a necessidade de você colher essa concordância ou anuência do devedor para que ocorra a cessão do crédito. Agora, um detalhe você tem que se atentar. Ele tem que ser notificado, o devedor tem que ser notificado de que o crédito foi cedido. Para quê? Questão lógica. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que cumprir a sua obrigação. E para quem que ele vai pagar? Quem é o credor dele? Na cabeça dele é aquele lá antigo, no momento que ele celebrou o negócio jurídico. Porque você não informou a ele que houve a cessão do crédito, então ele precisa de saber que o crédito foi cedido para pagar para o credor certo, para o credor correto, para aquele que tem o crédito, a titularidade do crédito, tá certo? Porque se ele paga sabendo que o crédito foi cedido, paga para o credor antigo, para o credor primitivo, ele vai ter que pagar de novo, porque ele pagou errado, ele vai pagar 2 vezes. Mas se ele não sabia da cessão e paga para o credor primitivo, ele é de boa fé e por isso ele não vai responder. Dê uma lidinha aí mais no que diz respeito às responsabilidades do credor primitivo quanto à existência do crédito e quanto à solvência do devedor, tá bom? Foca nisso aí, você vai ver as espécies da cessão de crédito e tudo de bom para você. Vamos lá para a assunção de dívida no próximo vídeo.